E nós estamos cada dia mais próximos de uma guerra. Saiu aqui essa notícia que o Irã fecha acordo secreto de 500 milhões de euros com a Rússia, segundo um jornal. A gente já vai ver qual é esse jornal. Primeiramente, a gente observa aqui que Irã fecha acordo secreto. Secreto, mas está no jornal. Se está no jornal, muito provavelmente tem um motivo para isso. Tem um motivo por essa informação ter vazado, né? Então parece que está pintando uma coisa. Teherã vai adquirir milhares de mísseis avançados portáteis em entregas programadas até 2029. Esses mísseis portáteis são mísseis que podem chegar até 40 quilômetros de distância e compõem aí uma força armamentista aérea. Aparentemente, o Irã fechou um acordo secreto de 500 milhões de euros com a Rússia para adquirir milhares de mísseis avançados disparados do ombro. E é esse tipo de míssil aqui, que inclusive o exército brasileiro tem. Ao que parece, esse acordo foi assinado em Moscou em dezembro de 2025 e promete que a Rússia entregue 500 unidades de lançamento de portáteis, 2.500 mísseis, ao longo de 3 anos. Então é uma entrega aí que ela é fracionada em 3 parcelas, de 2027 até 2029. Mesmo que os Estados Unidos tenha feito, em junho de 2025, um ataque contra o Irã, ele não conseguiu desmantelar toda a capacidade nuclear do Irã. Apenas atrasou um pouco, ganhando tempo. O interessante aqui é que foi o Financial Times que publicou essa matéria falando desse suposto, acordo secreto de 500 milhões de euros do Irã com a Rússia. Mas o interessante é que o Financial Times, ele é um jornal do Reino Unido, porém ele não pertence ao Reino Unido, né? A gente vê aqui nessa matéria de julho de 2015 que o Financial Times Group foi comprado por uma empresa japonesa. Venda do Financial Times Group para o grupo de mídia japonês Nikkei por 844 euros, em torno de 1,3 bilhão de dólares. E a gente sabe que o Japão não tem nenhum tipo de ligação nem com o Irã, nem com a Rússia, nem com a China. Muito pelo contrário, o Japão ele tem uma ligação direta e alianças formadas com os Estados Unidos. Então é muito interessante, né? Bem curioso, bem estranho que tenha saído uma notícia falando de um acordo que é secreto. Mas se é secreto, como é que todo mundo está sabendo? Isso parece meio que um argumento que os Estados Unidos podem utilizar para poder avançar mais ainda quanto a esses planos de guerra. Em meio a todo esse caos global, a ONU ela abandona um pouco essa diplomacia, né, e vai denunciar esses colapsos dos direitos humanos, atacando também a inteligência artificial. Alarmada com a proliferação de conflitos, desmonte da democracia e opressão, a ONU sobe o tom e faz alerta global. Engraçado é que a ONU ela não toma nenhum tipo de atitude. Ela só fica no campo das ideias, aquela coisa abstrata, o mundo fantástico de Bob, uma coisa meio assim. E a realidade é que não tem efetividade nenhuma. A ONU, ela começa a substituir a Liga das Nações, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, a Liga das Nações, que tinha como objetivo proporcionar a paz mundial, não conseguiu garantir essa paz quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações foi desfeita e depois do fim da Segunda Guerra, né, a ONU ela começa a ser a nova organização internacional baseada em acordos de paz, porém de uma forma muito pouco efetiva, muito pouco prática e muito abstrata, muito no campo das ideias, do diálogo, do debate, das denúncias que não levam nada a lugar nenhum, porque a gente sabe que vários países, inclusive os Estados Unidos, simplesmente está fazendo o que quer e faz o que quer quando quer, de uma forma bem imperialista. O Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, ele tem aí o seu salário de quase 2 milhões. É um salário anual de cerca de 400 mil dólares. Sem falar de todos os custos, com moradia, equipe de apoio, motorista, que ele não tira do bolso dele, não sai desses 400 mil. Você tem noção que é o secretário-geral da ONU receber cerca de 2 milhões de reais no ano para simplesmente debater sobre coisas que não têm efetividade alguma? E é claro que toda a ONU ela é sustentada com financiamento dos 193 membros que a ONU compõe. Claro que não todos, porque alguns são permanentes e outros não. Então, o secretário-geral, ele faz muito bem, sim, em
denunciar aqui o que está acontecendo no mundo. Mas são coisas que, novamente, não tem prática, não tem ação de nada. Segundo ele, os retrocessos na garantia dos direitos fundamentais estão sendo registrados em todos os campos, né? Aumentando mais ainda o desespero dos países. A gente vê um desmonte de direitos básicos, invasões, proliferação de guerras, volta do uso da força, imigrantes sendo tratados com desrespeito aos direitos humanos e à humanidade. E claro, ele não citou Donald Trump, mas ele colocou muito bem colocado que os migrantes estão sendo assediados, presos, expulsos com total desrespeito. E a gente sabe onde é que isso está acontecendo. Ele também lembrou da invasão russa à Ucrânia. Já passou da hora de acabar com o derramamento de sangue, né? Como ele falou, mais de 15 mil civis mortos. A guerra ali da Rússia e da Ucrânia é uma guerra que não está nem perto de acabar. Inclusive, o Zelensky já chamou essa guerra de Terceira Guerra Mundial. E ele coloca aqui, ó, que os conflitos se multiplicam e a impunidade se tornou contagiosa. Isso não se deve à falta de conhecimento, ferramentas ou instituições. No caso, a própria ONU está aí, né, para fazer um debate sobre alguma coisa, mas não está sendo efetiva em nada. É resultado das escolhas de políticas. Essa crise de respeito aos direitos humanos não é um caso isolado. Então, o secretário-geral da ONU, ele coloca aqui que a situação está tão crítica e tão fora de controle que não está acontecendo apenas em um lugar. A gente não está falando só da guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente está falando de várias localidades. Está acontecendo agora no México uma guerra do narcotráfico, no Oceano Pacífico, território da Palestina. E aí ele também critica a inteligência artificial, que está sendo cada vez mais usada de maneiras a suprimir direitos, aprofundar desigualdades, expor pessoas marginalizadas e novas formas de discriminação, tanto online quanto offline. Ele também fez críticas voltadas a povos indígenas, LGBTQIA+, também fez críticas aos protestos que vêm acontecendo no Irã, estão sendo suprimidos como uma afronta à democracia. E aí o secretário-geral da ONU também fala que o uso da força para resolver disputas entre e dentro de países está se tornando normalizado, está ficando normal. Eu lembro que antigamente a gente tinha um argumento quando ia dar uma aula de geografia, por exemplo, que a tendência do mundo era sempre para a paz, que a guerra ela seria cada vez menos militarizada, seria uma guerra cada vez mais voltadas a formas pacíficas, voltadas a guerras mais econômicas, sem a parte armada, sem a parte de derramamento de sangue. Mas esse é o tipo de argumento que já caiu por terra, que não adianta a gente abrir mais uma aula falando que o mundo tem uma tendência cada vez mais para a paz, porque isso já se tornou mentira. Ele cita aqui também o sofrimento de massas no Sudão, Gaza, Ucrânia, Mianmar. O que está acontecendo no mundo hoje é muito alarmante e a gente está tendo vários conflitos em diversas áreas. Quando os direitos humanos caem, tudo mais desmorona. Paz, desenvolvimento, coesão social, confiança e estabilidade. Segundo Emily Durkheim, a sociedade ela precisa de equilíbrio, ela precisa de integração para poder funcionar. O Durkheim fala da solidariedade orgânica que vai estar associada às divisões de trabalho das sociedades modernas pós-revolução industrial. Então, dentro dessa solidariedade, nós vamos ter divisões de trabalho. Em uma sociedade, você vai ter o porteiro, o carteiro, o médico, o policial, os professores e todas essas pessoas exercendo as suas funções na sociedade faz com que a sociedade funcione de maneira solidária e coesa. E a gente vê exatamente uma quebra dessa coesão. Não só por conta da própria inteligência artificial adentrando no mundo do trabalho e fazendo com que as profissões fiquem cada vez mais obsoletas, como se as pessoas estivessem cada dia mais com uma capacidade cognitiva baixa. Toda essa violência, opressão, exclusão, indiferença afeta diretamente essa estrutura social que está cada dia menos coesa. E essa solidariedade orgânica do Durkheim, ela fica cada dia mais longe de ser compreendida.